O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho, lhe mostra tudo que ele mesmo faz, lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna, não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que eu escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Se alguém tinha alguma dúvida a respeito da ressurreição dos mortos, ela acaba aqui em João capítulo 5. Todos vamos ressuscitar. Não existe reencarnação, isso é engodo do diabo, isso é uma falsa doutrina, uma heresia. A doutrina da reencarnação é um vômito no Evangelho de Jesus Cristo. E no Apocalipse, capítulo 12, diz: quem vomita é o dragão. Ele vomita contra a mulher, que é a igreja. E esse vômito do dragão, dizem os místicos, são as heresias, são as mentiras, são as falsas doutrinas, porque quando o diabo fala mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio, porque é o pai da mentira e homicida desde o princípio. Santo Tomás de Aquino diz: se alguém falsifica uma moeda civil, falsifica um dinheiro, recebe uma pena de cumprir prisão. E ele diz assim: se aqueles que falsificam o dinheiro que compra a saúde do corpo, recebe tamanha punição dos governos, dos reis, do poder constituído temporal, imagina aqueles que falsificam a verdade eterna, que pode nos dar o céu ou a condenação.
o que não merece aqueles que falsificam a palavra de Deus, falsificam o ensinamento. Nós só temos um mestre, Jesus Cristo. Nós só temos um Deus, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas. E aqui no capítulo 5 de São João, Jesus está falando do mistério da Trindade, está falando que Ele, o Pai, Ele não faz nada sozinho. Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. João 5,17. E aonde que Jesus trabalha, Padre? Jesus trabalha nas nossas almas. Hebreus capítulo 13, versículo 8, porque Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele continua trabalhando em nós. E qual que é o trabalho de Jesus? Aquele lá do capítulo 20 de São João, quando Madalena foi procurar o corpo de Jesus e encontrou um Senhor e disse para ele: Senhor, jardineiro, não vistes o corpo do meu Senhor? Jesus ressuscitado estava disfarçado de jardineiro, porque ele vem cultivar o jardim da nossa alma. Esse jardim precisa estar limpo mediante a sua palavra, precisa estar irrigado com o Espírito Santo, com a água viva do Espírito Santo, precisa estar organizado pela graça de Deus, porque a nossa alma, o jardim da nossa alma é onde Deus habita o Pai, Filho e Espírito Santo. E nós, homens do século 20 e 21, seres humanos, nós que temos tanta dificuldade para rezar, para encontrar Deus nesses tempos tão agitados, lembra que Deus habita no mais profundo do teu coração, é ali que Ele faz morada. E por que nós não sentimos a presença de Deus em nós? Às vezes não é nem porque não estamos em estado de graça. Às vezes viemos à missa no domingo, graças a Deus, recebemos a Eucaristia, vamos para o trabalho, vamos para os afazeres de casa, cuidar dos filhos, das situações da vida, dos estudos, dos trabalhos, dos negócios, e a hora que a gente para rezar, a gente está agitado, e a pessoa nem cometeu pecados graves, está na graça de Deus, está na amizade de Deus, mas por que não consegue rezar com qualidade, sentir o toque da graça, ficar em paz, ter atos profundos de confiança, de abandono? Porque toda oração bem feita, ela tem um fruto, ela tem um efeito na nossa alma, ela, numa linguagem tão odierna, ela cura, ela liberta, ela traz consolo, ela traz certeza. Por que a gente não consegue fazer isso? Respondo com Santa Teresa d'Ávila, não eu, mas ela. Se fizéssemos silêncio, se parássemos para ouvir esse Senhor, Ele fala sempre conosco e fala de bom grado. Não é Deus que não fala conosco, somos nós que não paramos para ouvi-lo. Padre, ensina-nos a ouvir a Deus. Está preparado? Vou ensinar, mas tem que pagar o preço. Primeira coisa, para a gente ouvir a Deus nos tempos de hoje, receber a sua graça, a sua palavra, Estamos ouvindo aqui em Isaías 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Vivemos num mundo confuso, vivemos tempos sombrios, inclusive dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Os próximos anos, isso não é profecia, não, isso é o que a gente está vendo com os olhos do rosto. Os próximos anos são anos bélicos, anos de guerra. O presidente da Rússia já convocou mais 150 mil soldados e já disse para o povo russo: se prepare para a guerra. A França já disse para os franceses se preparar para a guerra. A presidente da União Europeia já está colocando em várias cartilhas
modos de sobrevivência, que a Europa esteja preparada para cyberataques. Essas coisas estão acontecendo nos nossos olhos. Tem gente que acha que a gente vai entrar num terceiro conflito mundial. Nós já estamos numa guerra híbrida, uma guerra de sanções, economia, uma guerra onde que derruba governos, uma guerra onde que a ideologia, ou seja, as ideias perversas, as ideias malditas estão em todos os lados. É uma batalha espiritual que nós estamos envolvidos. Mas quem vai triunfar? É o coração imaculado de Maria. Quem vai triunfar hoje, no hoje da sua vida, daqui a pouquinho, mais tarde, a hora que você for dormir, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, né? A hora que você acordar amanhã cedo, bom dia Espírito Santo, bom dia Nossa Senhora, bom dia meu anjo da guarda, vem Espírito Santo. Como que você vai, no meio dessa loucura que nós estamos vivendo, no mundo que já começou a dizer não para Deus lá atrás, o Papa Pio XII, venerável Papa Pio XII, no ano de 1952, ele fez um discurso à ação católica, dizendo dos 4 sims e dos 4 nãos, que levou a civilização ocidental a essa situação que nós estamos vivendo hoje. A autodestruição da civilização ocidental. O Papa Pio XII disse que ela começou quando os homens disseram não à Igreja Católica, sim a Jesus, sim à Bíblia, mas não à Igreja. Isso é o protestantismo de Martim Lutero e companhia. O protestantismo, ele vai dar a luz ao iluminismo, porque no século XVIII, aí o não já não foi mais contra a Igreja, o não foi contra Jesus Cristo. Sim, nós damos sim a Deus. Deus existe, um ser superior, um arquiteto do universo, aquele que criou tudo e deixou tudo nessa vida para que o homem pudesse cuidar, que a razão humana pudesse organizar todas as coisas. Então sim, há uma divindade, mas não há uma revelação pessoal. E é isso que Jesus Cristo está falando para nós no Evangelho de hoje. Quem crê em mim, crê no Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não honra o Filho, olha o iluminismo. João capítulo 5, versículo 23. Quem não honra o Filho, também não tem o Pai que o enviou. O iluminismo leva ao racionalismo e leva toda essa doutrina de sociedades secretas e das democracias sem Deus, da qual nós vivemos hoje. Então o primeiro não foi a Igreja, o protestantismo. O segundo não foi a Jesus Cristo, uma revelação particular, isso é o iluminismo. O terceiro não foi a Deus, o comunismo ateu. As doutrinas comunistas, as filosofias comunistas, socialistas, dos ateus do século XIX, como Engels, Marx, Nietzsche, vai levar o homem ao aqui e agora, ao niilismo, ao materialismo. Mas, se a gente acha que a coisa poderia piorar mais um pouco, disse o Papa Pio XII, nos tempos atuais, depois das 2 grandes guerras mundiais, disse o Papa Pio XII, o homem começou a dar um não ao próprio ser humano. O primeiro não foi a Igreja, protestantismo. O segundo não foi a Jesus Cristo, iluminismo racional. O terceiro não foi a Deus, o ateísmo comunista, o cientificismo. O quarto não, o homem está dando ao próprio homem, porque só o século XX, sozinho, o século XX fez mais vítimas de guerras, de fomes, de perseguições, atrocidades, do que os outros 19 séculos juntos. E hoje o homem está sendo colocado para escanteio, e o que nós estamos vendo e ouvindo e presenciando todos os dias? Um advento cada vez mais forte da internet, da inteligência artificial, IA,
a tecnocracia, isso está dissecando a humanidade. Nossa Senhora tem dito: os homens prepararam a destruição com as suas próprias mãos. A humanidade está trilhando as veredas da destruição. Os homens prepararam com as suas próprias mãos a destruição. E isso é diabólico, porque quem odeia o ser humano é o diabo. Ele é homicida desde o princípio. E se você tem conhecimento ou discernimento, amém. Mas se você não tem, meu irmão, minha irmã, saiba que nós estamos vivendo uma grande batalha espiritual. Então é tempo de uma fidelidade inabalável em Deus. A esperança numa fidelidade uma esperança inabalável na fidelidade em Deus. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículo 5: maldito o homem que confia no outro homem e coloca na carne humana o seu apoio, mas bendito o homem que confia no Senhor e põe nele a sua esperança. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, São Pedro, cheio do Espírito Santo, diante dos magistrados judeus, ele diz assim: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. A modernidade do século XVI até os nossos dias, nós vivemos tempos de revoluções, um tempo de um antropocentrismo, onde o homem matou Deus, como diz Nietzsche, matou Deus, entre aspas, né? A ideia, na sua razão, na sua mente, na sua política, na sua economia, na sua educação, na sua estrutura de sociedade, o homem matou Deus. E se Deus está morto, entre aspas, como diz Nietzsche, o que sobra? Cadáveres. Porque se Deus não sustenta o homem, se o homem quer governar o mundo, ele vai destruir a si mesmo. É o quarto não que disse o Papa Pio XII. Padre Braulio, mas Deus continua agindo no coração do justo? Não tenha dúvida. João capítulo 5, versículo 17, Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto eu também trabalho. Deus continua agindo na nossa alma e quer nos santificar. Isaías capítulo 51, termina essa homilia com essa palavra extraordinária de esperança em tempos tão difíceis, em tempos que, se nós não estivermos com a mente, com a cabeça no lugar, cuidar da nossa saúde e viver na graça de Deus, talvez as pessoas vão achar que Deus realmente abandonou a humanidade, mas não abandonou. Isaías capítulo 51. Ouvi-me, vós que seguis a justiça e que buscais o Senhor, olhai a rocha de que fostes talhados, a pedreira de onde vos tiraram. Considerai Abraão vosso pai e Sara, que vos pôs no mundo. Ele estava só quando chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei, porque o Senhor vai ter piedade de Sião. Está vendo? Deus está dizendo para você olhar para Abraão, nosso pai na fé, olhar para Sara, que era estéril, e Deus está dizendo assim para nós: veja o que eu fiz com Abraão, veja o que eu fiz com Sara. Eles eram somente 2, e a sua descendência ficou mais numerosa do que as estrelas do céu, do que as areias do mar. Porque eu sou o Senhor, e eu terei piedade de Sião. Sião é a igreja, Sião é o povo de Deus. O Senhor vai ter piedade de Sião e reparar todas as suas ruínas. Do deserto em que ela se tornou, ele fará um Éden, e de sua estepe um jardim, diz o Senhor. Aí encontrar-se-ão prazer e alegria,
os cânticos de louvor e as melodias de música. Versículo 4, Isaías capítulo 51, versículo 4. São promessas de Deus, de alegria, de transformação e de restauração em meio ao caos. Povos, escutai bem, nações, prestai-me atenção, pois de mim é que emanará a verdadeira doutrina, a verdadeira religião. E a verdadeira religião que será a luz para os povos, é uma promessa da Igreja Católica. Só a Igreja Católica tem a chancela da Santíssima Trindade, mais nada nessa terra. Versículo 5. De repente minha justiça chegará, minha salvação vai aparecer. Meu braço fará justiça a todos os povos, as ilhas em mim terão esperança e contarão com o meu braço. Braço quer dizer a força do Senhor, a ação de Deus em nosso favor. Jesus está dizendo no Evangelho: o Pai trabalha em nosso favor, eu também trabalho. Alegria, esperança, porque o caos já está instalado e vai aumentar, mas Deus triunfa em meio ao caos. Depois você pega na sua casa, leia, medita com inteligência, com bom senso, discernimento, Isaías capítulo 51. Só estou lendo um pedacinho, termino. De repente minha justiça chegará. Olha o triunfo da igreja, olha o triunfo do coração imaculado de Maria. De repente minha justiça chegará, minha salvação vai aparecer, meu braço fará justiça aos povos. As ilhas em mim terão esperança e contarão com o meu braço. Levantai os olhos para o céu, volvei o vosso olhar à terra. Os céus vão desvanecer-se como a fumaça, como um vestido em farrapos ficará a terra, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação subsistirá sempre, e minha vitória não terá fim. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, meu povo, em cujo coração está a minha doutrina. Não temais os insultos dos homens, não temais os insultos dos homens. Não vos deixeis abater pelos seus ultrajes, porque a traça os comerá como uma vestimenta, e os vermes das traças os roerão como lã. Mas a minha vitória subsistirá sempre, e o meu triunfo persistirá de geração em geração. Se você ainda não entendeu o que é o triunfo do coração imaculado de Maria, leia Isaías 51. A vitória de Deus brotará em meio ao caos, em meio à infidelidade dos homens, em meio a guerras, perseguições, martírio. Mas aqueles que foram fiéis, aqueles que contam com o auxílio, com o braço forte do Senhor, como cantou Nossa Senhora em seu Magnificat, jamais perecerão, e o seu triunfo virá de geração em geração. Esperança inabalável na fidelidade de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Com alegria cantemos o nosso ofertório.